Farnese se vende por um navio. Entrou pro job. Louca desperta. Dependendo do navio, né? Fazer dinheiro. Ai, que horror. Mas ela é uma jovem virgem, não? Ah, eu já não sei. E eu sou casado, não sei de nada. Bom, de qualquer forma, a Farnese vai se vender por um navio. Eu tô falando no copo. Eu fiz isso também. Eu tô falando no copo em vez de falar no microfone. Parece um anjo. Dormindo mesmo. Gente, vamos ver no que vai desenrolar todo esse babado, essa babadeiro. Não tô conseguindo pôr. Daqui o copo. Seguro pra você. O tardo cachaceiro é triste, né? Gente, hoje é o capítulo 47. 40. Gente, Não. 48. 48. A gente já tá no capítulo 48. 48. Vamos ver a Farnese se vendendo por um navio. Só 11 minutinhos, só 12 minutinhos quase. No dia seguinte, na pousada, o treinamento de Farnese começava. Ela precisava fechar os olhos e moldar a imagem da maçã que estava à sua frente, mas encontrava dificuldades. A imagem ainda estava embaranhada. A essência da mágica está nos pensamentos, guiados pelo reino espiritual. Farnese, você já entrou em contato com um pedaço do mundo espiritual. Shirky diz. Farnese então lembra dos trolls e ogros e também daquela luz. A bruxa explica. Sobre aquela luz de 4 cores, eu mesma fui para o reino espiritual. E lá eu rezei pelas assistências dos reis dos 4 lagos. No reino espiritual, existem vários territórios onde propósitos, força, memórias passadas e agouros estão ligados harmoniosamente. E no meio disso, Doideira. para não perder sua mente, é necessário criar uma cópia estável de seu corpo dentro do reino espiritual. Uma cópia sólida e estável de seu corpo. Nós, usuários da magia, o chamamos de corpo luminoso. Essa maçã que está em suas mãos é um Interessante. passo importante para aprender sobre o corpo luminoso. Pratique várias vezes. Dê o seu melhor. Farnese começa a se concentrar. Mas de repente, Casca toma a maçã de sua mão e come. Isidro, Sérpico e Puck subiam as escadas, enquanto reclamavam que a busca foi inútil. O objetivo deles era arranjar um navio. Eles conversaram com vários mercadores, donos de barcos, mas todos os navios estão sendo usados para a guerra. Guts, ainda em repouso, diz que estava confiante quanto a isso, mas parece Finalmente que não esse vou poder homem conseguir repousando. fazer. Descansando um pouco. É quando Farnese diz que ela pode resolver isso. Todos a olham, como se perguntassem como ela faria isso. Sérpico parecia saber o que ela tinha em mente. Ela diz que vai sair um pouco e chama Sérpico para ir com ela. Colocam sobretudo e uma espada na cintura. Uma espada com Olha um só. símbolo de trevo de 4 folhas na bainha. Mais tarde, numa grande mansão com o mesmo símbolo de trevo de 4 folhas próximo do teto, um jovem reclamava com seu pai. Eu fiz como você disse. Nesses 3 anos eu estabeleci o ramo de administrador. Esse ramo controla a compra de peles, linho, alumínio e chumbo para o norte inteiro. É hora de reconhecer minhas habilidades. Por favor, deixe-me ser o centro. Antes que completasse, o jovem é interrompido por seu pai, o Lord Van Dymion. Habilidades? Você está apenas andando sobre o caminho que eu já trilhei. O rapaz Eita continua porra. a reclamar, sobretudo porque seu irmão, Georgio, tem o cargo de supervisor geral da divisão de contabilidades do Vaticano e é gerente da corporação de bancos Van Dymion. Mas o Lorde não quer mais ouvir objeções e manda seu filho se retirar. Enquanto ele sai, um funcionário aproxima-se do senhor e comunica que uma convidada chegou, exibindo a espada dela. Trata-se de uma dama trajando vestimentas masculinas, acompanhada por alguém que aparenta ser seu servo. A dama se identificou como Farnese de Van Dymion. O que disse? O Lorde logo vai ao encontro de seus filhos. Ela Quanto mais ele se voltou. aproxima, mais Farnese se encolhia e tremia. Suas mãos finalmente se desenlaçam e sua boca se entreabre para proferir palavras. Mas antes que pudesse articular além de uma Agora olha o sílaba, Wonka, não o consegue pai a falar, pai. interrompe e indaga qual é o propósito de sua presença naquele lugar. As mãos da dama voltam a se Verdade. Jesus. Eu ouvi sobre os cavaleiros das correntes sagradas. Quando estavam rondando Albion, foram mortos pela invasão dos Kushans. Claro, não direi que é culpa sua.
mas você era líder dos cavaleiros. E então não apenas volta viva, mas também se esconde. Você deveria ter reportado a situação para a corte na capital e ir a julgamento. Parece que você, aonde quer que esteja, nasceu só para manchar o nome da casa Van Dynion. Antes que a notícia se espalhe, permaneça silenciosa nessa mansão. Farnese baixa a cabeça Casa Van e Dynion, diz: que eu... sim, pai. O Lorde então simplesmente passa por Farnese e Sérpico. Este, por sua vez, grita pelo nome de Farnese. Era como se o grito a despertasse. Ela cerra o punho e grita por seu pai. Então ele vira o seu rosto um pouquinho para o lado, como se a mandasse falar. Farnese volta a tremer, lacrimejar, e só murmura as palavras: eu, amigos, navio. O homem simplesmente volta a seguir o seu caminho. E o som de seus passos se afastando ecoa naquele imenso salão. Sérpico tenta reconfortar Farnese. E do andar de cima, o filho que antes reclamava de sua posição os via. Mais tarde, Farnese se banhava na mansão. Era uma sensação estranha, pois fazia tempo que não se banhava sozinha. Ela se pergunta se Casca lavou o cabelo direito. As criadas entram, trazendo toalhas e roupas. Após secá-la, a vestem com um vestido. Ela pergunta sobre sua adaga e armadura. Uma das criadas diz que estavam danificadas, então mandou jogá-las no lixo. E acrescenta que se Farnese quiser, pode encomendar outras. Rapidamente, Farnese se manda pelos corredores da casa, mesmo antes de completar o seu vestido. Ela vai até a criada que despachava o lixo, pega a adaga e a armadura que Shirk lhe deu e respira aliviada. Logo, seu irmão, que antes a observava de cima, se aproxima e a diz que mudou muito. Posteriormente, ele e Farnese desfrutam de um passeio pelo jardim da mansão. Ele compartilhou que tinha conhecimento dos eventos envolvendo os Cavaleiros das Correntes Sagradas, assegurando que ela não era a culpada. Expressou descontentamento em relação ao pai, que havia deixado a filha desamparada, demonstrando total desinteresse ao renunciar às suas obrigações paternais. Ele completou que até quando Farnese incendiou a mansão, a responsabilidade recaía sobre o pai, pois ele havia a criado dessa maneira. Mesmo quando a apelidaram de filha do demônio de Van Dynion, a culpa residia nele. Aquele homem só pensa em nós como ferramentas da máquina Van Dynion. Aqueles que não se encaixam em seu padrão são deixados de lado. Farnese nota o descontentamento nos olhos de seu irmão, que após um breve silêncio, questiona o motivo dela estar na mansão. Ela diz que precisa de um navio para viajar para o oeste. Checaram todas as docas de Vitranies, mas todos os navios estavam sendo usados para a guerra. Por isso, ela pensou em pedir ajuda ao pai. O irmão diz que por conta da guerra, talvez nem o pai consiga um navio livre para viajar. Então, com os olhos de alguém que pensa em um plano malicioso, diz: um navio. Talvez eu consiga fazer algo a respeito, mas fazendo isso, terei que pedir um favor em troca. Mantendo considerável distância, Sérpico apenas observava. Mais tarde, na pousada, Observava Buck com os e olhos Isidro fechados. apostavam numa corrida de caranguejos. Quando Shirk chega com os preparativos para o jantar, todos se ajeitam na mesa. Guts estava para se juntar a eles, mas Shirk o diz para continuar em repouso e oferece dar a sopa na boca dele, o deixando com cara de bunda. Afinal, para alguém que carrega Dragon Slayer e já se atirou numa floresta em chamas, segurar um prato de sopa quente não é nada demais. Eu posso comer sozinho. De repente, Sérpico com vestimentas nobres chega. Shirk acaba derrubando a sopa em Guts. Sérpico evitava olhar os demais nos olhos. Um barco está sendo preparado. Farnese não vai mais voltar aqui. O quê? E quem vai cuidar da casca? Sérpico então entrega um documento. Com isso, vocês irão conseguir qualquer navio e tripulação da cidade. Por favor, não quebrem o selo. E Shirk, Eita, quero porra. devolver essas coisas que me emprestou. Muito obrigado. Quando Shirk recebe os objetos espirituais, tanto os de Sérpico quanto os de Farnese, ela tem uma leve visão de Farnese, com vestimentas nobres, se despedindo da adaga e armadura. A família Van Dynion agradece por trazerem Farnese de volta para casa. Pode não ser uma recompensa tão grande, mas suas despesas nessa cidade serão pagas pela família Van Dynion. Sérpico começa a descer as escadas. Guts levanta e pergunta se ele não pode, ao menos, dizer o motivo. Não tenho mais nada a dizer. Então seria bom termos um último encontro. Não há razão para isso. Sérpico então se vai. Shirk tenta falar mentalmente Ué? com Farnese, mas Vai. aparentemente ela retirou o fio de cabelo do dedo.
Ela diz que, quando tocou nas mãos de Sérpico, viu a cara triste de Farnese. E parece que Sérpico também não sabe o que está acontecendo. Não sou muito de ficar metendo meu nariz no problema dos outros, mas isso não me cheira bem. Ei, coisinhas, quero que façam uma coisa. E Varela fica coisada. Coisinhas. Como assim coisinhas no plural? Sérpico se mandava em uma elegante carruagem, com os coisinhas em seu encalço. Puck se sentia um agente secreto. Estava animado demais. Eles continuam a segui-lo até a mansão. Quando entram, esbanjam. Eles comem todo o banquete, deixando os cozinheiros confusos. Uou, isso é ótimo, me sinto uma celebridade. Pois é, mas acabamos perdendo o Picolino. Então o que você tá fazendo tirando uma soneca? Levanta! Enquanto chutava o coco de Puck, e Varela percebe Farnese atravessando uma porta para a estufa. Enquanto admirava as flores, Farnese é surpreendida por seu irmão, que apresenta um amigo. Prazer em conhecê-lo, Farnese de Van Dymion. Eu sou Roderick de Stoffer. O Van Dymion Jr. diz que Roderick é o futuro marido de Farnese, que é cumprimentada por um beijo na mão. Eu ficaria Como muito grato assim? se você me chamasse de Roderick, senhorita Ela tá Farnese. com... Do teto de vidro, e Varela e Puck, que parecia inconsciente, assistiam à cena. Todas as flores da estufa foram plantadas por Roderick para agradar Farnese. Ela agradece, dizendo que são lindas. E Varela diz que isso é ultrajante e decide voltar, arrastando Puck. Sérpico parecia notar os coisinhas se mandarem. De volta à pousada, e Varela conta tudo. A maioria assume que Farnese se cansou da jornada e quis voltar para sua vida de nobre. Mas Guts percebe que é exatamente o contrário. Ela está se casando para nós termos um navio, ou algo assim. Casamentos assim são como regras para os nobres. Nós esquecemos que ela é filha de um nobre de alto escalão. Isidro pergunta o que vão fazer. Guts reflete que isso é algo que ela mesma deveria decidir. Casca, enquanto brincava com o documento que lhes daria acesso a um navio, acaba o deixando cair na fogueira. Guts Eita diz porra. que o navio em troca da cuidadora da casca e da boa refeição de Sérpico não faz sentido. Simplesmente não é uma troca justa. Não mesmo? Muito obrigado por ter assistido a mais um episódio. Nossa, que inusitado esse capítulo. Sim. Bem tipo... Esse aí seria um... Como é que fala? Como é que fala dos anime? Filler? Um filler? Mas isso bem que é importante pra história. Se bem que é bem importante. Ela se vendeu de outra forma, eu tava pensando outra coisa. É, eu também. pensei que ela ia chegar nos caras assim, Fala, pessoal. e aí Então, na hora navio. H, tipo, ela ia conseguir um E daí navio, na hora um H documento, ia aí ela... cortar eles. eu imaginei que ia ser algo do tipo, mas foi bem mais dramático, É. vamos dizer assim. Sim. Vamos ver outro. Vamos pra cima. Pra cima, Brasil. Vamos ver o Guts e o Sérpico saindo na mão agora. A troco de que eu não sei. Pois é, né? Mas vamos ver. Deve ter uma explicação bem plausível. A neve começava a cair, pintando o cenário de branco. Farnese encontrava-se nos jardins, com uma maçã na mão, praticando os ensinamentos transmitidos por Shirk. Os breves momentos de magia, partilhados com a bruxa, haviam lhe provocado uma mudança interior, uma sensação agradável de transformação. No entanto, agora, naquela mansão, sentia que deveria minimizar aquela experiência como um mero passatempo. Após uma suave brisa, Farnese abraçou a si mesma, enquanto a maçã escapou de suas mãos e rolou até os pés de Sérpico, que prontamente a apanhou. Nevando tão cedo neste ano. Você vai pegar um resfriado, Farnese, disse Sérpico, colocando um grande casaco de pele sobre ela para afastar o frio. Ela diz que, com tudo à sua volta, ficar contida nessa neve lhe dá a impressão de estar de volta ao jardim da Cidade Santa. Todos aqueles sentimentos durante aquela estranha jornada, agora lhe parece ter sido um mero sonho. Farnese queria ser útil, fazer algo que só ela pudesse fazer para ajudar. Mas eu sei que isso é só uma desculpa. Eu não aguentaria ficar. Me foi dada uma lâmpada de amizade que eu nunca tinha sonhado. O calor que eu sentia. Me pergunto onde era meu lugar. Com um medo insuportável, apenas fugi para casa. Já me acostumei com o frio dessas paredes. Eu sou uma covarde e uma tola. Nesse momento, percebem um grupo de nobres atravessando a ponte do campo.
Entre as pessoas estava a mãe de Farnese. Ela, recém-chegada de uma viagem, ansiava por saber as novidades. Com muitas histórias para partilhar, a conversa entre mãe e filha se estendeu. Entre os detalhes, a mãe soube do noivado da filha, revelação que a deixou incrédula. Já sozinhas na ponte, a mãe indagou sobre o noivo, ao que Farnese respondeu que ele era um amigo do Magnífico e possuía sangue real. Questionada sobre se seu pai estava ciente disso, Farnese explicou que o Magnífico julgou ser prudente esperar pelo momento certo para lhe contar. Você concorda com isso? Acha que pode viver com esse homem? Com o rosto corando levemente, Farnese baixou os olhos e mencionou que Roderick havia dito que a achava interessante. Quando questionada se amava outra pessoa, Farnese hesitou, deixando escapar o reflexo de Guts na água. Não, ele não é, refletiu. A mãe, percebendo a aura delicada emanando da sua filha, disse: essa não é você. Nem parece que é a filha que assustava tanto o patriarca Van Dymion. Farnese se confunde. Você não sabia? Seu pai te temia. A mãe reforçou. Aquele homem é fraco. Eita. É por isso que ele quer colocar seus tentáculos em tudo que ele possa alcançar. Ele se sente seguro quando tudo à sua volta está nas suas mãos, como brinquedos. Para mim, ele é só um escravo do mundo. Mas para ser a senhora de Van Dymion, tens que ser covarde como ele. Para ele, você é um enigma, um pequeno monstro. Farnese não podia crer. Ela nunca pôde dizer nada para seu pai. Nunca falou sobre seus sentimentos. Apenas acenava e concordava. A mãe acrescenta que os sentimentos não são mostrados apenas através das palavras. Você expressou seus sentimentos com ações inesperadas, como uma criança que não consegue falar e chora com toda a sua força para ser escutada. Seu pai te temia por causa disso. Ele não tinha forças para aceitar o que não compreendia. Você cresceu sozinha, como uma besta no campo, sem sequer conhecer o calor de seus pais, sem lidar com o mundo dos homens. Por isso seu coração está nu, e não envolvido por alguma casa. Para mim, você é do tipo de um artista refinado, tanto que você não consegue viver no nosso mundo normal, mas é capaz de achar um lugar onde pertença. Por conhecer a dor mais que a maioria, você será a mais gentil de todas. Não é porque eu que te criei, mas tenho orgulho de ter uma filha como você. Mantendo considerável distância, Sérpico se questionava como essa mulher poderia mãe é dizer uma coisa sensata. dessas. Alguns empregados se aproximam e dizem a Farnese que a carruagem está pronta. A mãe pergunta para onde ela está indo. Farnese responde que um baile está sendo realizado em antecipação à partida para a batalha. O baile tem o patrocínio do governo, então pessoas de todos os países foram convidados. Foi Magnífico quem a disse para ir. A mãe achou interessante e disse que vai também. Enquanto isso, Guts e os outros rondavam do lado de fora os muros da mansão. Caramba, tudo isso é da Farne? Isidro se questionava. Então, como vai ser? Esperamos até o anoitecer e... Vamos entrar pela frente. Guts diz. Não tem por que se envergonhar. O portão está aberto. De repente, uma carruagem passa pelo portão da frente. Shirk percebe através da janela que Farnese estava no veículo. E também notam que Sérpico era um dos que escoltavam a carruagem. Ao anoitecer, o baile já estava lotado, recheado de nobres. Giorgio de Van Dymion, Politiano de Van Dymion, e fora do grande salão, Magnífico de Van Dymion e Roderick os assistia. Uma confusão se inicia e um homem acerta um soco na cara de outro. Roderick pergunta quem são esses, e Treta. Magnífico diz que são senhores de Midland. Ele continua dizendo que, apesar que o primeiro propósito da guerra seja recuperar as terras da igreja sob domínio Kushan, por trás dos planos, todos os países que se envolveram querem um pedaço das terras de Midland. Então é certo que mesmo após a derrota dos Kushans, os conflitos vão continuar. Enquanto os dois continuavam a brigar e discutir sobre uma possível aliança com algum país, um dos principais cavaleiros de Midland, Sir Owen, se aproxima para apartar. Acaba levando uma cotovelada no processo, mas usa de sua moral para fazê-los parar. Não envergonhe nosso país em público. Um deles exclama: Sir Owen, achei que você também tinha vindo para procurar ajuda. Claro que sim, respondeu Owen. Mas a ajuda que procuro não é de um membro da família real ou um aristocrata. A ajuda que procuro é do nosso povo de Midland. Eu entendo sua preocupação pelas pessoas de sua terra, mas agora é essencial que junte seus poderes com os de seus subordinados, moradores de Midland, para recuperar nossa nação. A objeção dos homens deprimem todos ao redor. Para eles, a família real é a nação. Agora que a família real se foi, Midland
é apenas um sonho perdido na noite. Owen se Ai, cala. ai, ai. Se perguntava onde estaria Sir Laven. Se conseguiu se infiltrar. Se conseguiu encontrar a princesa. São muitas perguntas, nenhuma resposta. E o que mais o irrita é não poder fazer nada. Roderick comenta que, sendo um desses abandonados por sua nação, prefere sacudir a cabeça. Falando sobre ser abandonado por sua família, o mesmo aconteceu comigo, mas nem por isso viverei o resto da minha vida desse jeito. Eu abdico desse estilo de vida. Magnífico diz. Os dois mostram interesse em seguir a mar aberto, descer em ilhas jamais pisadas pelos homens. Quem conquistar isso seria o mestre da próxima era. E eles pretendem agarrar essa próxima era juntos. Nesse instante, Farnese se aproximava. Olha só, que é isso? a deusa da nossa vitória chegou. Não importa o que o pai disse. Se anunciarmos o noivado aqui, ele não poderá anular. Ele ainda seria o cabeça da família. Então eu, você, Van Diemen e Is. Roderick o interrompe, pois não é hora para tais assuntos. Então, caminha e chega até Farnese e atira para dançar. Não vai me apresentá-lo, Magnífico? Diz a mãe, fazendo sua entrada. Magnífico fica surpreso ao vê-la. Ele é seu amigo, não é? O noivo da Farnese. Parece amigável, mesmo sendo do tipo perverso. Magnífico pergunta se ela estava ouvindo e se falou algo para o pai. Você tem algo para esconder de seu pai? Não consegue conter a irritação. Está ficando cada vez mais parecido com seu pai quando era mais jovem. Vou te dar um conselho. Tome cuidado quando aquela garota faz tudo o que a pedem, especialmente quando ela parecer ingênua. Ela não é do tipo que Ué? pode ser usada como um pedaço de queijo. Se não considerar o conselho, vai lhe custar muito, assim como custou ao seu pai. Ela diz, já se retirando. Vai até Sérpico. Você é o servo da Farnese, não é? Meu nome é Sérpico, madame. A sirvo há mais de 10 anos, desde que ela salvou a minha vida quando eu era mais jovem. Sérpico responde. A mulher diz que os dois são como árvores gêmeas, que não são capazes de ficar de pé sem o suporte da outra. E o pede para cuidar de Farnese. Então entra no salão. Sérpico, em seguida, nota duas coisinhas brilhantes flutuando no céu. Enquanto isso, alguns cavaleiros guardavam a entrada principal do local, e logo percebem um grupo esquisito se aproximar. Estranhamente, eles simplesmente param de vê-los. O grupo passou por eles, graças à magia de Shirk. De repente, ela e Guts, em seu estigma, sentem uma vibração. O local começa a ser coberto por uma névoa, a mesma névoa que havia coberto a praia. Eita porra, vai e rolar em meio a um ela, massacre. uma criatura de 4 patas, com presas semelhantes à de Ganishka, se aproximava da entrada principal. O grupo apenas escuta o grito dos guardas, e depois vem a fera entrar. Parecia um felino, um tigre ou uma pantera. Ela corre rapidamente e se esconde na neblina, o que confunde os demais. Afinal, essas coisas costumam atacá-los. Diante da estranha situação, eles decidem se apressar. Quando estavam para entrar no prédio, Shirk recebe um chamado. Sérpico mandou uma mensagem mentalmente para ela, a dizendo que está esperando na entrada de trás. Guts acha estranho, mas não diz nada. Eles dão a volta e pegam a tal entrada, e se deparam com Sérpico lá, numa sala infestada de pilares. Dizem que esses pilares foram deixados do antigo palácio como monumento pela vitória, quando essas terras foram recuperadas dos Kushans. Eu sinto muito em ter que chamá-los aqui. Guts o encara. A bruxa diz que precisam ver Farnese. Sérpico saca sua rapieira. Desculpe, mas não permitirei isso. Guts, mesmo sendo rude da minha parte, aceitarei aquele desafio. Guts passa pelas crianças, segura o punho da espada e diz que por ele tudo bem. Qual o problema de vocês? Shirk questiona. Tinha que acontecer mais cedo ou mais tarde. Vocês fiquem aí. Guts responde, caminhando até Sérpico. Shirk estava preocupada, mas Isidro a diz para não ficar, pois eles não lutarão seriamente. Certamente irão parar no último segundo. Guts saca a espada e a estica para trás, e ela toca em um dos pilares. Esses pilares devem ser um incômodo para uma espada tão grande. Chamam aqui de floresta de pilares. Eles são mais compactos que pilares normais, e tem centenas deles. Eu sei que não ganharia no mano a mano, então armei isso. Sorrateiro como sempre, né? Guts então ataca. Ah, isso não é problema pro garoto, Gustavo. Muito Tá obrigado doido. por derrubar ter todos os assistido a pilares. mais um Doido. episódio.
Ah, agora que vai começar o quebra-pau do Guts vs Quebra-pau, é. Sérpico. Daí, o que você me diz sobre a Farnese? Farnese. Achei. Ela teve uma boa intenção, né? Mas será que aquele documento ia dar certo? Daí a casca jogou no fogo. É o engraçado que tá acontecendo umas coisas bem inusitadas, né? Muito aleatório. É. Daí, enfim, a custo de que tudo isso? Daí a Farnese, tipo, ela. Do nada ela, tipo, E ali tá, vou com ficar eles, aqui. e ali com eles ela vai ser infeliz, né? Ela já era infeliz, Sim, se for parar pra sim, ver. sim. Ela não quer viver essa vida de nobre. Meio que ela se encontrou com o pessoalzinho ali, É, e com a aprender a fazer turma. as magias. E aprender a bolar um paeirinho É com a que Sil. Coisa do tipo, ficar na é boa. que estando ali com essa galera aí, com a galera dela, vamos dizer assim, é tipo negócios, dinheiro. A gente já sabe, né? Essas coisas de nobre aí, dessa época aí, é tudo E isso eu aí, não tudo ia com a cara arranjado. dela, eu não ia com a cara dela porque ela querendo ou não, né, ela ainda é, né, meio tantã das ideias. Sim, mas é que ela era mais ainda. Ela É. meio que tá se encontrando aí no que ela tá se encontrando e voltou pra essa brisa errada aí de nobre. Eu também não gostava dela, tanto que o pessoal falou que a gente ia mudar a nossa opinião. É, no entanto que eu vi o pessoal defendendo ela, eu fiquei tipo, será, minha gente? Será mesmo? A última vez que vocês defenderam um personagem aí, eu fiquei esperando, tô esperando até hoje. Eu fiquei esperando, mas o dela foi O dela é real, verdade. a redenção dela é real e Espero que ela vire uma maga. A gente precisa de seria bem legal, né? mais magos no mundo. Nada a ver ela ter saído, mas enfim, ela se sacrificou em prol do grupo. Não, entre aspas não, literalmente fez isso. Mas eu tô sentindo que vai dar alguma coisa que ela vai voltar, principalmente essa treta aí. E você viu que a mãe dela deu o papo, né? A mãe Que o dela pai deu, dela na temia verdade. ela. Sim. Mas é bem o estilo desses caras que quer controlar tudo. Geralmente eles têm medo de tudo. Aí tem que controlar tudo pra ficar bem. Eu já sou da opinião que a vida não tá no nosso controle. Muitas coisas estão, né? Mas a maioria não tá. É melhor você deixar rolar Muita coisa tem que deixar rolar, não e adianta querer tomar dançar conforme controle. a música do que você ficar tentando controlar algo. Você fica tentando tomar controle das coisas, daí você deixa Se passar muita coisa. frustra também quando não dá certo. Daí... Ah, é bem perigoso Isso é muito isso. perigoso. Bom, gente, é isso, né? Porque na verdade o quebra-pau vai começar no próximo No próximo capítulo. capítulo. Agora foi uma introdução pra tudo. Uhum. É, até agora ficou nessa. E o Sérpico levou o Guts pra lutar aí num lugar cheio de pilar, mas. É, Ô, Sérpico, até parece que você não conhece o menino Guts, né? se ele não fosse quebrar tudo e foda-se. Mas ele foi inteligente, porque ele puxou pro terreno mais fácil pra ele, né? Querendo ou não, as espadinhas de esgrima, muito mais E ágil. sabe o que eu gostei? Que o menino Guts, ele deu uma descansadinha, ele deu uma deitadinha, Bom, né? Deu uma recuperada no colocaram, fôlego. colocaram um paninho na testinha dele, tem que dar uma Senta aí, recuperadinha. homem, descansa. Ele deu uma É, descansada. porque ninguém aguenta, né? É muito. Imagina. Pancadaria toda hora não dá, né? Não. Ficar usando o poder do Berserker toda hora não dá. Ah, eu dei umas risadinhas nesses últimos 4 capítulos que a gente É que esses assistiu. últimos capítulos tá sendo, acho que, uma preparação pra isso que vai acontecer agora. E querendo ou não, Berserk tem dessa, né? Calmaria demais Sim, no ele tem uns Berserk. momentos de Já preparação. começa a querer me dar um Que comichão. alguma coisa muito bizarra vai acontecer daqui a É, pouco. E é isso a aí que vai bizarrice acontecer, tenho vai. certeza. Mas é isso, gente. É isso, meu povo. Eu tô muito orgulhosa que a gente já tá no 40 e tantos. Uhum. Daqui a Tô pouco a gente muito vai feliz. alcançar o subsolo. E daí. Daí a gente vai ter que ficar esperando também, igual É. vocês. Daí a gente vai ter que. Não sei o que a gente vai fazer. Vamos ter que começar a comprar o mangá e ler de novo. Ler aqui com o Bom, pessoal. Aqui. tem uma musicaiada do Berserk pra gente É, tem assistir. essa também. Daí eu vou te mostrar. Eu assisti, eu escutei quando eu não conhecia o Berserk. Então vai ser praticamente um react do zero de novo. E tem bastante música. Bastante. Mas é isso.
É isso, pessoal. Por enquanto é só. That's all, folks. É isso. Mais alguma coisa? Não. Um abraço pra vocês. Se cuidem. Nossa, não. Que símbolo é esse que eu fiz? Cuidado, Pô, vai levar. cuidado com os símbolos. É, cuidado. Falou. Paz e amor. É nóis. Sangue e luz.